Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus, da liturgia diária nas asas do Espírito. O Espírito que nos conduz, o Espírito que nos alimenta, que nos ilumina, que nos fortalece e que nos santifica. A sua ação nos faz e nos permite mergulhar na essência da palavra para saborearmos e aproveitarmos todas as graças e todos os dons que ela revela e comunica a nós. Rezemos então, clamando, pedindo a ação do Espírito Santo sobre nós e nos entregando a Ele, para que Ele faça de nós e através de nós aquilo que lhe aprouver. A Ti, Espírito Santo, entrego o que eu sou. Recebe-me. A Ti, Espírito Santo, ofereço tudo o que tenho. Aceita-o. A Ti, Espírito Santo, dou todo o meu ser. Envolve-me. A Ti, Espírito Santo, ofereço toda a minha vontade. Pega. A Ti, Espírito Santo, submeto-me em obediência. Dominai-me. A Ti, Espírito Santo, abro totalmente o meu coração. Entra nele. A Ti, Espírito Santo, peço amor. Amai-me. A Ti, Espírito Santo, eleva a minha alma. Abraça-a. Espírito Santo de Deus do amor, concede-me uma inteligência que Te conheça, uma angústia que Te procure, uma sabedoria que Te encontre, uma vida que Te agrade, uma perseverança que, enfim, Te possua. Amém. Amados irmãos, o Evangelho de hoje, o evangelista Lucas, nesta sexta-feira, dia 17 de setembro, estamos na 24ª semana do tempo comum. E São Lucas, no capítulo 8, vai nos colocar diante da ação missionária de Jesus. E ele vai dizer no versículo 1, depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Registra ainda o evangelista que os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Portanto, as pessoas iam sendo curadas, iam sendo libertadas e iam engrossando o número dos discípulos que seguiam Jesus. A experiência do amor de Deus, a experiência do amor curador de Deus, nos faz seus seguidores. Essa experiência precisa acontecer na vida de todos. Por isso Jesus andava, ele não ficava parado, ele não ficava esperando que as pessoas viessem até ele. Ele ia às aldeias, ele ia às cidades, às vilas, aos vilarejos. Veja, outra coisa importante, Jesus não ficava escolhendo plateia, não ficava escolhendo lugar, não ficava se oferecendo para público. Ele ia anunciar, ele jogava a palavra, ele anunciava. E quando ele anunciava, onde ele anunciava, as pessoas eram curadas, libertadas. As pessoas mudavam de vida, se convertiam. E essas mulheres eram mulheres de posses e se converteram. Por isso, elas ajudavam financeiramente a comunidade dos apóstolos. A Jesus e a comunidade, ela assistia financeiramente. Por quê? Porque elas tinham vivido a experiência e se converteram, sentiam a necessidade de ajudar. Às vezes a gente quer obrigar as pessoas a serem boas, mas não tem como a gente obrigar a pessoa a ser boa. Agora tem como a gente evangelizar e ela se convertendo, ela torna-se uma pessoa boa, porque aí Deus habita no seu coração. Quando Deus não habita no coração, esse espaço não fica vazio, o mal entra. Mas quando Deus chega, quando a pessoa aceita, quando há uma conversão, quando há uma mudança de vida, Deus entra e aí toda a pessoa se converte. E aí há uma mudança de atitude, uma mudança de percepção, uma mudança de intenção,
uma mudança de comportamento. E aí essas pessoas que provavelmente antes eram mesquinhas, eram cheias de pecados, agora se tornaram bondosas e alegremente assistiam às necessidades dos apóstolos. Hoje também nós precisamos evangelizar. Não podemos querer obrigar as pessoas a serem boas, obrigar as pessoas a fugir do pecado, da corrupção e de tantos erros e de tantas coisas que a gente vê por aí. É preciso evangelizar para que elas sintam a necessidade de mudança de vida a partir do toque da ação do Espírito Santo, como consequência da pregação, da evangelização, do anúncio da boa nova do reino. É preciso que elas saibam que existe uma proposta de Deus para elas. Enquanto elas não tomam conhecimento disso, elas vivem no erro, no pecado, distantes de Deus. É preciso que alguém chegue até elas, como Jesus chegava, e anuncie que existe uma proposta de salvação, de libertação, e que existe um Deus que ama, para que ela realmente se deixe tocar, faça essa experiência do amor e mude de vida. É assim que a gente muda a sociedade, evangelizando e não obrigando e não impondo. O Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova do reino, não é uma imposição, mas é uma proposta de libertação, uma proposta de amor. E era o que Jesus fazia. E ele ia às cidades. Hoje nós vemos, às vezes, algumas pessoas que querem plateia e que, se não tiver muita gente, se negam a pregar. Jesus não estava preocupado com plateia. Jesus estava preocupado em curar as pessoas. Que fosse uma que abrisse o coração e se deixasse tocar e fizesse a experiência do seu amor, ele estava ali para isso. Nós precisamos aprender com Jesus. Se somos pregadores da palavra, se somos verdadeiramente enviados, se somos verdadeiramente comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, é preciso que a gente deixe de lado essas manias ou essas exigências para que nós possamos realmente atravessar todas as barreiras, suportar e superar todas as adversidades, ir aonde é necessário ir, para que o Evangelho chegue aonde precisa chegar. Que nós possamos aprender com Jesus. Ele ia em todos os lugares, cidades, aldeias, vilarejo, para anunciar a boa nova do reino. Nós somos convidados a também assim fazer, a também assim estar disponíveis, a não pensar em nós, mas pensar nos outros, naqueles que precisam ouvir a mensagem de salvação da boa nova do reino. Existem aqueles que ouvem e fecham o coração e não aceitam. E existem aqueles que às vezes se perdem porque ainda não tiveram a oportunidade e a graça de ouvir a mensagem do Evangelho. A esses nós temos o compromisso de chegar até eles. A esses nós precisamos levar a boa nova do reino. Nós não podemos deixar pessoas se perderem por não ter chegado a eles o anúncio da boa nova. É preciso que nós assumamos esse compromisso. A igreja está no mundo, foi instituída para evangelizar. Portanto, todas as pessoas têm o direito de receber o anúncio do Evangelho. Todas as pessoas têm o direito. E a igreja, e nós, igreja, temos a obrigação de levar esse anúncio a todos, em qualquer lugar, independente das circunstâncias ou das condições. É obrigação nossa, como batizados, assim proceder. Que o Senhor nos fortaleça e que tire de nós todas as manias, ou toda a autossuficiência, ou todas as exigências, para que nós possamos, superando tudo, levar o Evangelho aonde ele precisa ser anunciado, para que os corações se convertam, as pessoas mudem de vida, se santifiquem, e aí sim haverá justiça e paz. Não adianta querer exigir justiça e paz das pessoas que não receberam o anúncio ou que, recebendo o anúncio, não se deixaram tocar e converter.
pelo amor de Deus. Não tem como exigir, obrigar ou impor. É preciso que haja uma conversão. E para que haja essa conversão, é preciso que haja o anúncio. E para que haja o anúncio, é necessário que nós nos disponibilizemos para levar a palavra de Deus aonde for necessário. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos proteja e nos conduza. Senhor, vem e concede-nos a graça de sermos anunciadores destemidos, audazes, ardorosos, para que o Teu Evangelho, a Tua palavra, a Tua pessoa chegue aos corações e promova conversão, mudança de vida, justiça, paz e santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Fique com Deus. Até amanhã.